17 a 20. Porque reconciliação também, irmãos, é um ministério. E de acordo com essa palavra, está escrito aí assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. De acordo com essa palavra, algo novo foi inaugurado em Cristo. Todos aqueles que o seguem são chamados de embaixadores de Cristo. Irmãos, isso não é algo pequeno. Nós somos chamados de embaixadores de Cristo. Embaixador é aquele que representa uma nação num outro lugar onde ele está, numa outra nação, num outro lugar que ele vai. Então, em todos os lugares onde nós passamos, nós somos representantes, nós somos embaixadores de Cristo. Confiados em quê? Confiados no ministério da reconciliação que Ele mesmo nos deu, em todas as esferas da nossa vida, seja ela pessoal, seja social ou política. Então eu quero esboçar aqui para os irmãos, porque eu disse que nós vamos estar falando das interrupções de Deus. Nesse processo e nesse caminho para a reconciliação. 4 interrupções de Deus que são centradas em Cristo e também falar da nossa incumbência de trazer reconciliação a um mundo dividido. Então, em primeiro lugar, a primeira interrupção é que Deus cria um novo nós, entre aspas. Eu vou explicar isso para os irmãos. A palavra que nós lemos aí diz que nós somos uma nova criação. 2 Coríntios, então, capítulo 5, que nós lemos aí de 17 a 20, ela conecta a missão de reconciliação à realidade de sermos ou de ser uma nova criação em Cristo. Então, participar da reconciliação é entrar nessa nova realidade. E esse ministério, essa reconciliação, ela redefine o nós, ou seja, qual a nossa identidade. Nós temos uma nova identidade que nos força a perguntar questões críticas, como: quem é o nosso nós? Quem está dentro e quem está fora? Então vou dar exemplos aqui, um exemplo para os irmãos entenderem isso melhor. Lá na igreja primitiva, esse foi um desafio encarado pelos primeiros discípulos de Jesus. Vocês se lembram, né, que inicialmente, todos que conhecem o Evangelho, inicialmente os discípulos, eles não compreenderam bem, plenamente, os mandamentos de Jesus de amar seus inimigos e cuidar do estrangeiro. O nós deles não incluía os gentios. Gentio é todo aquele que não é israelita. Então eles achavam que o evangelho era só para eles, era só para Israel, era só para a nação de Israel. Então eles não compreenderam quem era o nós, como que Deus inclui
né, outras pessoas nesse ministério da reconciliação. E o que Deus faz então? Deus envia, né, o Pentecoste, que foi uma divina interrupção para aqueles novos discípulos de Jesus. Um vento impetuoso e o falar em línguas estranhas e estrangeiras, né, de estrangeiros e até mesmo inimigos dos israelitas, que eles consideravam inimigos, né, estilhaçou esse vento impetuoso e essas línguas estranhas, né, eles ouvindo na sua própria língua, eles falando lá e eles ouvindo dentro da sua própria língua, isso arrebentou, isso estilhaçou com a identidade estreita que eles tinham, a visão estreita que eles tinham acerca do Evangelho do Senhor. Então, naquele dia, Pedro levantou, né, e a perspectiva de Pedro ela foi transformada. E ele viu que o Evangelho, ele era para os gentios também. Então, ele viu também que a fidelidade deste novo nós era para Jesus e não para Roma, né, nem para César, mas para Jesus como Senhor. Então, mas mesmo depois do Pentecostes, nós sabemos que Pedro teve que receber uma visão lá em Atos 10, isso aconteceu no Atos capítulo 2, em Atos 10, Pedro teve que receber uma visão, porque havia lá em Cesareia, num lugar que era dominado pelos romanos, e havia lá um centurião romano, que era temente a Deus, que fazia o bem, e que também procurava se desviar do mal. E Deus então, e ele fazia suas orações diárias. Ele não era israelita. Então Deus ouviu as suas orações, mas para que algum discípulo de Jesus recebesse simplesmente um mandamento que eles já tinham recebido, mas que eles tornassem a receber, vai lá e fala do Evangelho para eles, era difícil para os judeus receber isso. Então Deus manda uma visão para Pedro. Ele estava orando num terraço de uma casa lá em Jope, e aí Deus dá uma visão sobrenatural para Pedro. E havia ali um lençol, em cima dele vários animais que para os judeus eram considerados imundos. E esse lençol descia 3 vezes para Pedro e dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro respondeu: como, Senhor? Como que eu vou comer comida, né, imunda? Pedro, não consideres imundo ao que Deus purificou. Logo depois que Pedro sai dessa visão, aparecem ali 3 homens que foram enviados por Cornélio para então tocar na sua porta e dizer que Cornélio estava lá aguardando, porque Deus já tinha dado um sonho para Cornélio. Falou: Cornélio, as suas orações foram ouvidas, mas envia 3 homens a Jope, que tem um homem lá que está orando, e ele te dirá tudo o que você tem que fazer. Então, quando Pedro viu aqueles 3 homens, logo o Espírito Santo disse para ele: olha, o lençol desceu para você 3 vezes e disse que você não considerar imundo o que Deus purificou. Então Pedro entendeu que ele tinha que ir para pregar o Evangelho para um gentio. E ele foi, e aquele gentio se converteu diante dele ali. Então, irmãos, Deus faz esses tipos de interrupção para muitas vezes mudar
a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender a palavra do Senhor e de deixarmos de ter uma mente estreita, porque Deus é um Deus de grande amor e misericórdia, e a sua palavra, o seu evangelho, ele veio para todos os povos, tribos e nações. Então, essa é a primeira interrupção que Deus fez ali. A segunda delas é a união de justiça e misericórdia. A reconciliação de Deus, ela mantém juntos dois conceitos que o mundo frequentemente separa: justiça e misericórdia. E não há verdadeira reconciliação sem ambas essas coisas, justiça e misericórdia. Então Cristo, ele une a justiça e a misericórdia. E num mundo polarizado, nós somos frequentemente forçados a escolher entre justiça sem misericórdia ou misericórdia que ignora a justiça. Mas Cristo, que está no centro da reconciliação, ele insiste em ambas as coisas. Então, em seu primeiro discurso público, quando Jesus entrou numa sinagoga, o primeiro discurso público que ele fez, ele abriu os rolos da palavra de Deus e abriu lá, e estava escrito, né? Vamos abrir aí Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Vamos ler esse texto. Olha o que o Senhor leu, diante de uma congregação, de uma sinagoga cheia de judeus, que ainda tinham sua mente muito estreita. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus cita aqui o jubileu lá do Velho Testamento, proclamando boas novas aos pobres e chamando o povo para atos específicos de liberação e justiça social, dizendo que ele veio para os pobres, para os quebrantados de coração, né? E o jubileu, quando era o ano do jubileu, era uma liberação de todas as dívidas, tudo aquilo que um estava devendo o outro, o mandamento de Deus era para perdoar tudo aquilo que tinha passado. Então Jesus começa o seu ministério público lendo essa passagem, dizendo que ele veio para isso, né? Uma outra coisa que nos mostra Jesus, né, unindo misericórdia e justiça, é na parábola do bom samaritano, que todos vocês conhecem. A parábola do bom samaritano é que, vou explicar o contexto, né? Os judeus não se davam bem com os samaritanos. A maioria aqui deve saber muito bem disso. Então Jesus falou: olha, um homem foi assaltado e foi maltratado, estava lá sofrendo à beira do caminho, e aí passa primeiro um fariseu, olhou para aquele homem e passou reto, passou de largo. Veio um sacerdote e fez a mesma coisa. Depois veio um samaritano, se compadeceu daquele homem, colocou ele na sua carruagem, levou ele para uma estalagem, falou: cuida dele, cuida das suas feridas ali, até que eu volte, eu vou te pagar tudo que você gastar. Então nessa parábola, Jesus ilustra o chamado de deixar o seu próprio caminho para ajudar uma vítima de injustiça. Simultaneamente também,
Jesus dá um mandamento mais desafiador ainda: ame o seu inimigo e faça e perdoe, né? Faça do perdão uma ação central que é requerida na oração ao Senhor, a oração que Ele nos ensinou: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu também perdoo aquele que tem me ofendido. Então, Deus nunca é neutro. Deus nunca é neutro. Ele sempre é contra a opressão. Ele se mantém sempre contra a opressão, e ainda mais, o seu alvo é criar amizade entre inimigos, que envolve orar até por aqueles que te perseguem. Então, essa é a segunda coisa que Deus quer fazer com o ministério da reconciliação. Se Cristo une justiça e misericórdia, nós também temos que fazer a mesma coisa. A terceira coisa é que Deus quer curar o que está perto de nós. A reconciliação de Deus, ela é cósmica, vamos dizer assim, mas ela é também intensamente pessoal, requerendo quebrantamento em nossos relacionamentos mais próximos. 2 Coríntios 5, que nós lemos aí, declara que Deus está reconciliando o mundo, apontando até para grandes eventos, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim. Mas, entretanto, a reconciliação de Deus, ela nunca, nesse sentido mais de âmbito universal, de nações, de cósmico, né? Ela nunca é maior do que a reconciliação que Deus quer que nós façamos com a pessoa que está perto, mais próximo de nós. Então, a gente vê exemplo bíblico, onde no próprio círculo íntimo de Jesus, né, havia conflitos. O conflito estava presente até mesmo dentro desse círculo íntimo de Jesus. E ele escolheu, por exemplo, Simão o Zelote, que era um revolucionário contra Roma naquela época. E escolheu também Mateus, que era um cobrador de impostos, que era uma das classes mais odiadas, né? Não somente pelos judeus, que estavam sendo explorados, mas por todas as nações. Publicano, cobrador de imposto, era uma das classes mais rechaçadas, que ninguém gostava. Mas Deus, olha só, o Senhor, Ele escolhe dois homens. Um que era Zelote, era um revolucionário, e o outro, um cobrador de impostos. Inimigos políticos diretos de Israel. Na última ceia também, ela foi marcada por discussões: quem é o maior, quem senta perto do mestre, quem vai sentar à direita ou à esquerda. E ela foi também seguida, né, por traição e negação. Isso mostra para nós que a dificuldade, né, maior, muitas vezes, é em relacionamentos rompidos com aqueles mais próximos de nós, que são frequentemente os mais difíceis de curar. Então a pergunta é: você, como servo do Senhor, nós como servos do Senhor, qual é a nossa posição, né? Se você tem alguém que você precisa reconciliar, a palavra do Senhor diz, né, vai enquanto ele está perto de você. Vai e reconcilia com ele. Vai primeiro e reconcilia com ele. Depois traga no altar a sua oferta. Amém?
Por último, irmãos, para a gente encarnar esse ministério da reconciliação, nós precisamos desenvolver uma espiritualidade sustentável, que vai nos sustentar para uma jornada que é muito longa. A reconciliação de Deus, ela é uma jornada longa, não é algo que acontece no estalar de dedos, né? Ela não é uma corrida de velocidade, um sprint que você dá. É uma jornada longa. E nós precisamos então de uma espiritualidade que nos sustente dessa jornada, que nos pressiona para uma intimidade cada vez maior com Jesus. Porque se nós não tivermos essa atitude de buscar uma intimidade com Jesus, nós corremos o perigo do esgotamento. Muitas vezes nós sentimos esgotamento físico e espiritual na nossa jornada cristã. Porque nós sabemos que no mundo nós temos tribulações. O Senhor nos disse que nós teríamos tribulações. Mas nós precisamos, então, ver que nós temos a necessidade, muitas vezes, então, de parar, orar, ouvir Deus falar, aquietar aos seus pés. Então, o antídoto do esgotamento é você ser e não fazer. Porque muitas vezes nós achamos que nós temos que ter atividade para agradar a Deus. Mas, em primeiro lugar, precisamos de ser e não fazer. Todos conhecem também a história de Marta e Maria. Esse episódio é contado no Evangelho de Lucas, logo depois que Jesus contou a parábola do samaritano. Nós vamos ver conexão entre essas duas passagens. E essa passagem mostra, eu vou relatar rapidamente aqui para os irmãos, que Jesus foi para Betânia, onde havia ali uma casa, onde havia 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E a palavra diz que quando Jesus chegou, ele se assentou, e Marta andava de um lado para o outro, ansiosa, querendo fazer um monte de coisa, até com boas intenções para agradar o Senhor, que ela estava recebendo ali como anfitriã. Mas Maria resolveu assentar aos pés de Jesus. E Marta então ficou incomodada com aquilo. Senhor, o Senhor não vai falar nada com Maria, não vai pedir ela para vir me ajudar? Você não está vendo como é que eu estou cheio de tantas coisas para fazer? Jesus respondeu para Marta: Marta, Marta, você anda ansiosa com muitas coisas, mas só uma coisa é importante. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vejam que ela não escolheu a melhor parte, mas a boa parte. A boa parte é dar-se aos pés do Senhor para receber da sua palavra, do seu amor. Então, Betânia, ela é uma história de devoção radical. E a história do bom samaritano é uma história de uma ação extravagante. Aquilo ali foi uma ação extravagante, Algo que o Senhor contou. Um samaritano que realmente teve misericórdia de uma vítima de injustiça. Então, irmãos,
ambas as histórias, elas são essenciais. É necessário uma ação extravagante que não pode ser separada de uma extravagante devoção. Então nós precisamos de um descanso sabático, nós precisamos de oração fervorosa, mas precisamos também de tempos de retiro espiritual. A palavra do Senhor no Salmo 46, 10 diz assim: aquietai e sabei. O salmista não está dizendo assim, estejam ocupados e sabei que eu sou Deus. Não, mas ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós precisamos dessa palavra para nós, na nossa jornada cristã e no ministério da reconciliação, o qual o Senhor nos deu e nos colocou como embaixadores de Cristo, para que nós possamos continuar plantando sementes de esperança. Então, essa espiritualidade, essa intimidade maior com Jesus, ela nos permite plantar sementes de esperança para um futuro que muitas vezes nós não estamos nem vendo. Nós não conseguimos ver o que vai acontecer lá na frente. Então, é uma obra que se estende além da nossa visão e da nossa existência, confiando que Deus trará a colheita. Quero terminar contando um pequeno testemunho para vocês que há 45 anos eu converti, 1980. E naquela efusiante alegria de ter recebido uma paz que excede todo o entendimento, que só está nessa salvação em Cristo Jesus, eu, como aquele que estava desejoso então de compartilhar desse evangelho maravilhoso, saí fazendo uma caminhada, aqui em Manhuaçu, desde o início da cidade até o final, falando para todos os meus, em primeiro lugar, os mais próximos de mim, meus parentes. E estão aqui meu cunhado, minha irmã, perdoa eu colocar, mas é para a edificação de toda a igreja, Quando eu anunciava, então, naquela época não recebeu acolhimento no coração. Mas vejam bem, que é o que a palavra diz. Quem sai plantando e chorando, voltará colhendo com seus molhos na mão. Então, após 45 anos, nós temos aqui hoje Miguel e Eliane, que vão descer as águas. Isso nos mostra que nós não podemos, que nós temos que plantar a semente da esperança, sempre semear e sempre também entender que não somos nós que fazemos a obra, é o Senhor que vai fazer. E que nós não podemos nunca desistir e deixar de orar por aqueles que nós estamos semeando a palavra do Senhor. Então, para a glória de Deus, tenho uma alegria hoje, muito grande, de estar aqui, junto com todos os irmãos, eles, mais uma outra família, a Rosane, que vão descer as águas. Para mim tem hoje algo mais especial por estar recebendo aqui, o Miguel, meu cunhado, e a Eliane.
Então, irmãos, vamos nos apegar a essa palavra. A reconciliação centrada em Cristo, ela nos interrompe para um novo nós. Ela traz uma nova relação para nós de justiça e misericórdia. Ela cura o que está perto de nós e nos pressiona para dentro de uma profunda intimidade com Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que cada um, encarne essa palavra, sabendo que você não recebeu nada pequeno do Senhor. Você é um embaixador de Cristo. Você recebeu o ministério da reconciliação. A palavra diz que é como se Deus por nós rogasse. Então não vamos parar de anunciar esse evangelho mais maravilhoso que só Jesus Cristo salva. Nós somos cooperadores com Deus nesse ministério da reconciliação. Amém? Que Deus nos abençoe. E vamos agora, para o batismo desses irmãos maravilhosos que estão aqui nessa noite. Amém, queridos? Só ler esse texto aqui de Romanos capítulo 6, versículo de 1 ao 5, fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Amém, queridos? Agora nós vamos pedir aos candidatos aí ao batismo, os homens